Bom, retomando, pessoal, uma vez que eu passei no vídeo anterior nossa ideia, como será dada a demonstração? Bom, vamos supor, inicialmente, que eu tenha dois segmentos, que eu tenho um segmento AB e um ponto C, como aqui. Esse ponto está externo ao segmento, à reta que passa pelo segmento orientado a B. Lá da geometria plana, o que nós vimos? Por uma reta e um ponto fora dessa reta, você consegue traçar uma única paralela. Então eu consigo garantir que eu tenho uma única paralela passando por C que seja uma única paralela a B passando por C. Bom, eu vou fixar essa distância de A para B, que é exatamente o módulo. Se eu pego esse ponto C, fixo a distância AB que eu tinha posto anteriormente, eu consigo traçar uma circunferência. Então, qualquer ponto dessa circunferência está numa distância de C que equivale a AB. Considerando agora a reta que passa por AC, eu tenho dois semiplanos, ok? Bom, e essa circunferência intercepta a minha reta em dois pontos, um ponto D e um ponto E. Só que desses dois pontos, apenas o ponto D está no mesmo semiplano de AB. O que significa isso? Que agora eu só tenho um ponto orientado, eu só tenho um ponto, de tal modo que o segmento orientado CD tenha seja equipolente, ou seja, tem a mesma direção, mesmo módulo e o mesmo sentido de AB. Então, desses dois pontos, apenas o D está no mesmo semiplano, consequentemente, nesse caso, eu consigo, para essa situação, comprovar a equipolência. Vimos aqui o caso em que o ponto C não é colinear a AB. E se fosse colinear? Se fosse colinear, a ideia é parecida. Então, novamente, eu tenho AB, pego um ponto C que seja colinear a AB. Bom, se eu fixar a distância AB, eu consigo traçar a circunferência centrada em C, e o raio tem a mesma medida de AB. Essa circunferência toca a reta em dois pontos, o ponto D e o ponto E. Só que desses dois pontos, apenas o ponto D tem o mesmo sentido apenas o ponto D faz com que o segmento CD tenha o mesmo sentido de AB. Então, voltando, o que eu posso dizer da minha proposição? Que se eu tenho AB, um segmento orientado, e C, um ponto do plano, eu posso dizer que existe apenas um ponto D de tal maneira que o segmento CD seja equivalente a B. Ok? Essa é a nossa segunda proposição. Convenções importantes. Se a extremidade coincide com a origem, o segmento é chamado de segmento nulo. Então, posso chamá-lo, por exemplo, de AA, que seria esse segmento nulo. A origem A, extremidade em A, ele não tem direção, não tem sentido, e o módulo é zero. E, convencionalmente, vou dizer que todos os segmentos nulos são equipolentes. Até agora, eu não me preocupei com a posição do meu segmento num plano cartesiano. De agora em diante, vamos considerar essa situação. Eu tenho um sistema cartesiano ortogonal, eu vou localizar num sistema cartesiano ortogonal pontos, e esses pontos vão gerar os meus segmentos. Isso vai ser muito importante para a nossa próxima proposição. Então, imagina que você tem um ponto A de coordenadas A1 e A2. O ponto B de coordenadas B1 e B2. O ponto C de coordenadas C1 e C2. O ponto D de coordenadas D1 e D2. Então, aqui eu tenho abscissa ordenada, abscissa ordenada, abscissa ordenada, assim por diante. Então, agora eu vou definir
que um segmento AC é equipolente a CD se B1 menos A1 e B2 menos A2. O que significa isso? A diferença nas abscissas do segmento AB for igual à diferença nas abscissas do segmento CD. Analogamente, a diferença nas ordenadas de AB é igual à diferença nas ordenadas de CD. Okay? A situação é exatamente essa. Então, suponha que eu tenha o meu segmento orientado a B, o meu segmento orientado a CD, e que eles sejam equipolentes. Então, se eles são equipolentes, da primeira proposição, o ponto médio é igual. O que é o ponto médio? O ponto médio é a média das coordenadas. Então, o ponto médio do segmento BC vai ser exatamente B1 mais C1 sobre 2. Isso no eixo das abscissas, B2 mais C2 sobre 2, e isso no eixo das ordenadas. O ponto médio do segmento AD no eixo das abscissas é a média do A e do D no eixo das abscissas e a média do A e D no eixo das ordenadas. Como eu estou considerando que AB é equipolente a CD, esses pontos médios são iguais. O que significa, no plano cartesiano, os pontos serem iguais? Os pontos serem iguais significa que as suas coordenadas são iguais. Então, daqui, eu tenho que B1 mais C1 sobre 2 é a mesma coisa que A1 mais D1 sobre 2. Ou seja, posso simplificar isso, faço B1 mais C1 igual a A1 mais D1. Ou seja, B1 menos A1 é a mesma coisa que D1 menos C1. De forma análoga, só que agora com o eixo das ordenadas, eu vou ter que B2 menos A2 é a mesma coisa que D2 menos C2. Ou seja, de acordo com o que a gente trabalhou no nosso teorema, eu tenho que se AB e CD são equipolentes num sistema cartesiano, eu posso dizer que AB é o segmento AB é dado pelas coordenadas B1 menos A1 e B2 menos A2. E o segmento CD vai ser, então, D1 menos C1 e D2 menos C2. Ok? Vamos continuando. Bom, continuando, pegando esse exemplo, vamos supor que o segmento A tenha coordenadas 1, 0, que o ponto A tenha coordenadas 1, 0, o ponto B coordenadas menos 1, 1. Esses são dois pontos do plano. Determinar um outro ponto P, de modo que o segmento OP orientado, sendo O a origem, seja equipolente a B. Então, a situação que eu tenho é exatamente essa. Eu vou ter o meu segmento aqui orientado a B, com as coordenadas 1, 0 e menos 1, 1. Tenho o ponto O e quero saber o ponto P, de tal modo que eles sejam equivalentes. Então, para que eles sejam equivalentes, pela proposição anterior, o que eu tenho que ter? Quem seria o meu AB? O meu AB é B1 menos A1, ou seja, eu tenho menos 1 menos 1, e o meu seria o B1 menos A1, e agora o meu B2 menos A2, ou seja, 1 menos 0. Então, com isso, o meu segmento orientado AB, ele é o segmento menos 2, 1. Bom, ele vai ter que ser igual ao meu OP. Para ser igual ao OP, sendo O a origem, e o ponto P de coordenadas x e y, então eu tenho x menos 0, y menos 0. Consequentemente,
x tem que ser igual a menos 2, ou seja, essa abscissa igual a essa, e y igual a 1, essa ordenada igual a essa. Então, o ponto P tem coordenadas menos 2 e 1. Aqui, graficamente, o que eu posso dizer? Que a distância de A e B no eixo x é a mesma distância de O a P no eixo x. A distância de A a B no eixo y é a mesma distância de O a P no eixo y. E esses dois segmentos têm mesma direção, mesmo sentido. Estão aqui em retas que são retas paralelas, ok? Então, com isso, a gente tem uma série de definições e de teoremas que podem agora me dar uma precisão maior da próxima definição, que é uma definição bastante importante, que é a definição de módulo. Só que antes disso, vamos só pensar uma coisa. A relação de equipolência que nós temos, ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Ou seja, todo segmento orientado é equipolente a si próprio. Se um segmento AB é equipolente a CD, então CD é equivalente a AB. E transitivo porque se AB foi equivalente a CD e CD foi equivalente a F, então eu tenho que AB é equivalente a F. Ok? Então eu tenho essas três propriedades. Dado isso, na nossa próxima aula a gente começa a nossa definição extremamente importante, que é a definição de vetor. Então, até mais.